Oh, meu Deus. Vou continuar hoje falando, né, sobre o livro de Efésios 6, versículo 1, né? A live para os nossos jovens, como está a cabecinha dos nossos jovens hoje, né? Vou continuar falando aqui no livro de Efésios. E a fé que eu estou trabalhando no capítulo 6, né? E versículo 1 a 2 até o 3. Mas hoje eu vou falar para os nossos jovens sobre um sentimento muito ruim, né? Hoje eu vou falar aqui de um sentimento que nos prejudica, né? Prejudica não somente o jovem, mas todos aqueles, né? Que deixou a se levar por esse sentimento. É um sentimento que faz muito mal, é um sentimento que eu quero falar para os nossos jovens o seguinte, que é um sentimento que prejudica a gente, né? No futuro, agora, no dia a dia, mas também, né? No futuro, né? Eu digo no futuro né? A gente vai seguindo aí, avante, e a gente vai carregando esse sentimento, né? Desculpa. Que às vezes a gente deixa ele levar a gente, né? Nesse levar. A gente deixa ele levar a gente, né? Sem nem perceber. É um sentimento que nos machuca, nos fere, né? E é um sentimento que é comprovado até, que tem pessoas que ficam doentes por esse sentimento. É um sentimento muito ruim, não é um sentimento bom, é um sentimento muito ruim, né? E esse sentimento, às vezes, ele começa de uma bobagem, né? Que nossos pais falam conosco, né? Nossos avós falam conosco, nossos tios, até os nossos professores. Às vezes, quando está nos corrigindo porque a gente não fez uma tarefa, né? Uma tarefa que eles pediram para a gente. E às vezes esse sentimento ele começa a criar dentro da gente pequenininho. Ele começa assim pequenininho e vai, né? Crescendo. Quando a gente vem, já está tomado por esse sentimento. É um sentimento que, às vezes, né? Os nossos pais, os nossos mais velhos, eu sempre estou trabalhando assim com, né, os mais velhos do que nós, tenta a nos guiar por um caminho, né, que eles estão percebendo que o caminho certo é aquele, mas às vezes os nossos jovens eles não dão ligança, eles não ouvem, né? E às vezes, a depender do comportamento, né, do índole desses jovens, ele vai criando, né, aquilo dentro de si, e aquilo vai criando raiz. Por que não falar assim, né? Vai criando raiz, porque se ele continua, então ele tem vida, né? Ele tem vida, ele está, né, baseado em algum lugar. Esse lugar, né, daqui a pouco eu vou falar onde é que é esse órgão do nosso corpo, que esse sentimento que não é nada bom, né, nos acompanha. Então o que eu quero falar hoje para os jovens é o seguinte: vamos deixar esse sentimento de lado. Se você já está com esse sentimento, eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Se você já está com ele dentro de você, procure tirar. Às vezes eu sei que não é fácil, né? Às vezes as pessoas falam algo pra gente que a gente não está preparado para ouvir, né? A gente não quer nem saber, a gente acha que a gente aqui é o certo, que a gente sabe tudo. Sempre estou falando isso aqui, né? Estou me acompanhando, quem está me acompanhando. Sempre que eu estou sempre batendo na mesma tecla, sempre falando a mesma coisa, porque é bom, fica gravado, né? Para mim fica gravado aqui. Mas no livro de Efésios, né, como eu estou trabalhando sempre com ele, né, que diz, né, para filhos, né, Efésios 6:1, filhos, honra teu pai e a tua mãe. Desculpa, gente, eu estou mais rouca ainda do que da outra gravação. Honra teu pai e a tua mãe. Mas tá dando para vocês entenderem, né? Porque isto é bom, isto é justo, desculpa, isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Eu estou sempre trabalhando nesse viva, né? Eu estou sempre trabalhando no livro de Efésios por isso, porque ele fala bem forte, bem claro sobre isso, para que viva. E vou te falar uma coisa, jovens, esse sentimento
né? A depender de como já está arraigado dentro de nós, ele impede até que a gente viva. Ele impede. Muita gente, né, perde sua vida por causa desse sentimento. Porque não consegue tirar ele, né? Fazer com que ele saia de dentro de nós. E aí ele vai criando raiz, ele tem vida, e vida que termina tirando a nossa vida. Você imagina, a gente dá tanta vida para esse sentimento tão ruim que termina que ele futuramente tira a nossa vida. Entendeu? Deu para entender direitinho, né? Então, gente, que sentimento é esse, Mara? Que você tá assim, arrodeando e sabe, essa coisa toda assim? Gente, esse sentimento chama-se falta de perdão. É não perdoar. É mágoas, rancores, sabe? Pessoas que ouviu coisas ainda quando eram crianças. E vai guardando, vai alimentando esse sentimento ruim, que é a falta de perdão. É você não conseguir perdoar uma pessoa que um dia te magoou, um dia te falou algo que você não gostou, né? Isso já aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas. Mas o que temos que fazer é o seguinte, não deixar esse sentimento, né, que é essa falta de perdão, deixar se levar, deixar criar raiz, né? Criar raiz, criar galhos, criar frutos. Que frutos? Frutos ruins. Não são frutos bons, são frutos ruins, que não vai alimentar a gente para nem nada, não vai dar, né? Não vai servir para nada esses frutos. Então, o que acontece? O que tem acontecido? O que tem acontecido é que as pessoas deixam se levar por esse sentimento, que é a falta de perdão, né? O sentimento ruim, como eu comecei aqui falando, e nem percebe que está desse jeito, que está deixando criar raiz. É comprovado, gente, que pessoas até ficam doentes, com dores no corpo inteiro, porque não consegue liberar o perdão para alguém. Aí você pode falar assim pra mim, mas a pessoa que me magoou, que me machucou, que me feriu, já partiu, né? Como eu falo, né? Já foi pro outro lado, já foi embora daqui desse mundo. Pronto, você libera o perdão. Não que a pessoa mais precise que você libere o perdão pra ele, que ele não tá mais aqui, não vai mais surgir efeito nenhum pra essa pessoa. Mas vai surgir efeito pra você. Entendeu? Você vai ficar livre, você vai ficar liberto disso, desse sofrimento, eu falo sempre desse muro, né? É um muro que a gente cria perante eu e Deus, né? É um muro que nós criamos. E esse muro, gente, atrapalha a gente seguir nas nossas vidas. Esse muro atrapalha você chegar até Deus, né? Esse muro atrapalha você conseguir qualquer coisa no dia a dia, né? Que você tá querendo realizar um sonho em todo sentido falando. Imagina aí seu sonho, pronto, o sonho que você imagina, que você tem dentro de você. Esse sentimento ruim, ele atrapalha você chegar até lá. É um sentimento que tem pessoas que sentem dores no corpo, tem pessoas que sentem, sabe, dores nas juntas toda. E esse sentimento, ele é tão ruim às vezes, que ele causa uma doença que só mesmo Deus tendo misericórdia para ser curada, né? Isso é comprovado, né, pelos médicos e tal. Então libere perdão, gente. Não fique com aquilo dentro de você, sofrendo o tempo todo. Tem pessoas que crescem com esse sentimento, conseguem algo na vida, mas não é feliz. Não são pessoas felizes, sabe por quê? Qualquer coisa que acontece, vem aquela ira, sabe, como se fosse assim uma ferida aberta. Aquilo começa a sangrar. Né? Quando eu digo sangrar, não é de sangrar derramando o sangue não, viu, gente? É sangrar a maneira de dizer, né? Como se fosse uma ferida aberta que você toca naquilo e aí aquilo começa a sangrar dentro de você. Entendeu? Sem contar que não tem outros tipos de doença que realmente é desse jeito mesmo. Criado por esse sentimento ruim, que é a falta de perdão. Então, cabe a mim a você liberar esse perdão. Mas foi fulano que me machucou, foi ciclano que me fez isso, eu não vou liberar o perdão não. Gente, não importa. Pede para Deus tirar isso de dentro de você. Porque você não vai ser, um profissional feliz. Você não vai ser bem realizado
na sua vida futuramente conjugal, né? Sua família, com sua família, você não vai ser. Porque esse sentimento ruim está sempre dentro de você. E qualquer coisa que tem, qualquer coisa que acontece, você, joga, descarrega em cima de alguém. Aí quando as pessoas vão perceber, é algo que você tem, né? Dentro de você, mágoas que você tem porque você não conseguiu liberar perdão. Então, esse sentimento, ele vai, né? Ele começa a fluir. E eu conheço pessoas que perdem cabelo, né? Perde cabelos, perde até cabelos e outras coisas mais que eu não vou aqui citar isso hoje, né? Não sei se eu vou citar um outro dia, mas pelo menos hoje eu não vou fazer isso. Então, hoje eu quero falar para você o seguinte, quando Efésios fala, filho, né? Filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Sede obediente aos vossos pais. Tudo bem que seu pai fez isso com você, fez aquilo com você, seu avô, né? Seu tio, sua avó, seu irmão mais velho ou mais novo, que tem gente que tem raiva, tem mágoa até do irmão mais novo. É verdade, tem mágoa ali que não consegue liberar o perdão. E assim vai, né? De um primo, de um professor, de um colega de escola, né? Tanto que a gente vê muitas coisas loucas aí, que depois vai lá, né? Quer como se fosse uma vingança. Por quê? Guardou aquilo dentro de si e um dia aquilo vem à tona, lembra, e a pessoa não tem controle mais, já tá com aquilo lá e aí vai e faz uma bobagem, né? Uma besteira, né? Então, vamos liberar o perdão. Não importa. Já foi, libere para você. Porque quando você libera o perdão, você fica livre, você fica solto. Quando você não consegue liberar o perdão para uma pessoa, gente, você fica preso. Você fica preso àquela pessoa. Aquela pessoa fica presa a você, você é preso àquela pessoa. Porque você não tem a capacidade de liberar o perdão por aquilo que aconteceu. Eu conheço jovens que têm mágoa de um colega da infância. Vamos dizer assim, do primeiro ano. Porque chamou disso, chamou aquilo, né? Que hoje tudo é bullying, aquela coisa toda, né? As mesmas coisas de sempre, mas hoje as coisas estão desse jeito, tudo bem. Não estou aqui para discordar de nada. Tudo bem, vamos, né? Mas passa, gente. Nem por isso você vai morrer, nem vai ficar sofrendo a vida toda. Olha, eu conheço pessoas que você olha assim, você sabe que é uma pessoa bonita, mas aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa, né, fechada, magoada, aquela pessoa que não ri, os dentes perfeitos, os dentes lindos, mas não ri, não mostra, porque tá lá dentro, aquele rancor, aquela falta de perdão. Quando toca no nome da pessoa, é pior ainda. E aqui a coisa realmente, né? Misericórdia. Então, gente, tem uma outra passagem aqui, vou também ler aqui, eu já li Efésios, né? 6:1 e o 2, o 3. Mas tem uma passagem aqui em Marcos, que Jesus falando, né? O próprio Jesus que fala isso pra gente, né? Marcos 11, o livro de Marcos 11, 24, que diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedis, orando, credes que o receberás, e tê-lo-ei. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Aí eu te pergunto, quem é que não peca? Quem não machuca alguém? Quem não fere alguém? Às vezes, a gente fere alguém, jovens, com um olhar. Às vezes, a gente fere alguém, jovem, com uma palavra, sabe? Quantas vezes a gente fere nossos pais? Quantas vezes? A gente magoa nosso vô. Eu teve um tempo com meu vô, com minha avó, e é tão bom, né? Oh, meu Deus, que proteção. Quantas vezes eu magoei meu vô, né? Quantas vezes? Quantas vezes eu magoei a minha tia? Você imagine se
se essas pessoas não liberassem o perdão para mim? Você imagine, se não liberasse o perdão para mim, como é que eu seria hoje? Como é que eu estaria hoje? Porque eu também fui jovem, né? Claro, né? Vocês percebem que eu não nasci assim, né? Eu nasci com 1 milésimo de segundo, né? E aí foi 1 segundo, 2, 3, e aí chegou 1 minuto, né? 1 hora, e assim por diante até a idade que eu estou hoje, né? E que vocês também tá, porque é o mesmo processo, o meu e o seu mesmo. Então, nós precisamos liberar perdão, porque quando eu e você não libera perdão, você perceber aqui, a gente chega perante Deus, o Todo-Poderoso, e Ele também não responde a gente. Porque se você não liberou perdão, como é que Ele vai te perdoar? Se você não liberou perdão, libere o perdão. Quando você libera o perdão, você tem uma porteira aberta. Você sabe o que é porteira? Então eu vou falar um portão, né, aqui aberto, né? Eu vou falar um portão, então, você sabe o que é porteira, né? Uma janela imensa aberta, uma porta, aquelas portas assim, né? Quem já foi aqui em cinema, quem já foi aqui no shopping, tá? Viu aquelas portas, e agora então, quem vai chegando assim, elas vão abrindo por ela mesmo, né? Assim, automaticamente. Então, quando você libera o perdão, quando você tira esse sentimento que não é bom, esse sentimento ruim de dentro de você, você faz isso com Deus. Você pode chegar até Ele, né? Como ele fala aqui em Marcos, né? Em Marcos, eu acabei de ler aqui agora, Marcos 11, 24 até o 26. Até o 26, né? Fala sobre isso, sobre o perdão. Se você chegar, orar, pedindo alguma coisa para Deus, Ele te libera. Mas se você tem alguma coisa contra alguém, primeiro vá lá, perdoe, libera o perdão. Porque se você não fizer isso, Ele também não te perdoa. As coisas não é liberadas. É como se fosse assim, a porta está fechada. A porta está fechada. Então, quando você libera o perdão, quando você consegue tirar esse sentimento, lavar isso de dentro de você, as portas vai fazendo assim. Que portas são essas? Tudo, em todo sentido, falando das nossas vidas. Nós precisamos de portas abertas, ou não? Né? Uma pessoa que consegue perdoar, que é um bom filho, é um bom profissional, eu acabei de falar aqui nesse instante, é um bom pai, é um bom esposo, é um bom tudo, gente. É um bom tudo. Mas precisa, né, que você não deixe esse sentimento ruim ficar dentro de você. Porque esse sentimento, como eu comecei a falar, quando eu comecei a live aqui falando, a gente dá vida para eles, para esse sentimento para ele, e depois termina que ele até tira vidas. Então, gente, vamos aprender a liberar perdão. Filhos, libere perdão para os seus pais, sabe? Pais também, né? Libere perdão para os seus filhos também, que agora eu vou falar para os dois aqui, né? Que é vice-versa. Filhos, libere perdão, né? Para seus irmãos, seus primos, não é isso? Seus tios, seus avós. Não importa se está aqui ou não. Libere. Eles não vão mais ouvir, porque não está mais aqui, mas isso vai tirar um peso de dentro de você. Vai fazer você ficar assim, ó. Eu sempre falo assim, ó. Quando a gente libera o perdão, a gente fica assim, ó. Livre, né? Livre, leve e solto, né? Que beleza, né? Livre, leve e solto. Para chegar perante Deus e a gente pedir qualquer coisa para Ele e Ele liberar, porque não há aquele sentimento ruim dentro da gente, aquele sentimento mal dentro da gente, porque quando a gente não libera perdão, fica dessa maneira. É um sentimento muito ruim. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje, né? Aqui no livro de Marcos, está bem claro, né? Sobre isso, né? Então, mas se o 26 diz assim, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, olha gente, que coisa séria, viu? Vosso Pai que está nos céus, frisa bem, viu? Que está nos céus. Imagina, né? Vosso Pai que está nos céus, vos não perdoará os vossos pecados. As nossas ofensas, né? Tem umas que dizem nossos pecados, nossas ofensas, tanto faz, a mesma coisa. Então, vamos aprender a liberar perdão. Vamos tirar. Se não dá para tirar tudo de vez, hoje ou amanhã, vai tirando aos poucos, tá? Vai começando com o Papai do Céu aos poucos, que ele vai
liberar, ele vai limpar. Eu sempre falo o seguinte, que Deus, né, que Jesus, Espírito Santo, ele tem uma esponja, né? Eu trabalho muito com esponja, com bucha, né, com luvas. Então, é aquela coisa macia, gostosa. A mão dele é muito mais do que isso tudo do que eu falei aqui, desses objetos que eu falei aqui. Ele vai limpar aos pouquinhos, ele vai te limpando aos pouquinhos, ele vai tirando de você aos pouquinhos, ele vai limpando. Quando você vê, ó, tá assim, ó. E fazendo, sabe o quê? Obrigada, Deus, obrigada. Aí você logo muda de fisionomia. Se você tinha uma doença que não tinha gente, que os médicos não conseguem descobrir, logo fica curado, porque é o sentimento ruim que causa às vezes isso. Não é todos os casos, mas tem caso que é. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje, tá? Hoje eu trabalhei com o livro de Efésios e o livro de Marcos, né? Então, um beijo pra vocês e até a próxima, tá certo, gente? Libere o perdão. Hoje o meu pedido é esse, libere o perdão.